Olá, mais uma vez estamos aqui para continuar nosso treinamento com ZBrush. Nessa aula nós vamos fazer o corpo do personagem, então a gente vai dar alguns detalhes que vai ajudar na hora de você acrescentar mais o refinamento da peça. Então, para o corpo aqui, onde está com a cor rosa, a gente vai fazer alguns detalhes que vai ser uma guia para que a gente possa deixar a finalização legal do nosso modelo. Então, essa parte aqui, eu escondi o braço aqui para ficar um pouquinho mais fácil de modelar. Então, a gente tem mais o campo mais livre, né? Com o Smooth, eu estou apenas limpando um pouquinho a área, deixando mais uniforme. Então, a gente vai fazendo alguns ajustes. A tecla de atalho Hotkey, eu acredito que você já sabe fazer. Você pode ver que eu estou usando bastante atalho. Diminuindo a intensidade do pincel Clay. Opa, aqui nós vamos tirar o RGB, nós não vamos pintar nada, agora não. Estou acrescentando aqui um pouquinho nas costas um volume. O meio ele fica mais cavado. Depois eu dou um smooth. É um personagem cartoon, então é bem simples, bem fácil de você trabalhar essas partes. Não requer muito detalhe, né? Não é como o personagem mais real, que requer bastante detalhe e bastante foco na anatomia. Se bem que nós estamos aqui focado também na anatomia do personagem. Aqui eu vou afundar um pouquinho com o pincel Flatten. Tá? Aí sempre dando um shift, né? Um smooth para deixar mais uniforme. Beleza. Aqui também dá um flat. Deixa eu acrescentar um pouquinho com clay. Acrescento aqui com clay e depois dou um flatting que fica a parte do ombro, né? Então não vai aparecer, mas a gente deixa marcadinho, que é onde a gente vai posicionar certinho o ombro do personagem. Tá ok? Então vou dar alguns detalhes aqui no tórax do personagem. E dando o realce para alguns músculos. E na maioria deles ficam ocultos, né? No personagem cartoon não aparece muito detalhe de musculatura. É mais alguns músculos que são mais sobressalentes. A gente dá uma puxada a mais neles, enquanto os outros ficam mais escondidos. Só marcando, né? Então, aqui na frente, no abdômen da personagem. Deixa eu dar uma planada aqui. Com o clay. Eu selecionei o clay aqui. Eu vou cavar um pouquinho aqui, ó. Para marcar. Beleza. Vou adicionar aqui também um pouquinho de clay. Um pouquinho mais fundo aqui. Subtração. Beleza. Aí depois eu vou acrescentar os detalhes que eu ainda não tenho nessa parte do corpo, que vai me facilitar depois o refinamento final na minha peça e assim chegar onde eu quero. Dando uma planada ali, tirando um pouquinho aqui. Ok, shift, beleza? Então você vê que a gente vai trabalhando de forma sutil, né? Nada muito carregado, né? Você vai trabalhando bem sutil e vai chegando onde você quer. Geralmente quando a gente está começando no ZBrush, a tendência é fazer tudo muito carregado, né? E quando você faz a coisa mais sutil, você consegue perceber mais aquilo que você precisa alterar. Pelo menos, na minha concepção, funciona bem. Eu gosto de trabalhar assim. Então, aqui eu vou acertar um pouquinho, já com o pincel Move. A gente vai acertando. Ok, um pouquinho mais para baixo aqui. Um pouquinho mais para fora, não tanto, né? Algo sutil aqui.
Personagem depende muito do conceito que você vai fazer. Você deixa mais avantajado ou menos avantajado. Ok, aqui eu vou acrescentar um pouquinho de musculatura aqui. Um pouquinho mais sobressalente. Depois eu vou fazer a divisão das nádegas aqui, entre as nádegas, né? E essa parte que eu vou acentuando, usando deixar um pouquinho as linhas mais acentuadas, é mais para marcação mesmo, não vai ser a finalização do processo. E daqui a gente vai para o final. Então, você pode ver que eu estou ali buscando um pouquinho da anatomia para poder identificar aqui a parte da musculatura do abdômen do personagem, mas bem sutil. Lembrando que é um personagem cartoon, né? A gente não vai definir muito as linhas da anatomia do corpo. E até o cartoon dá uma liberdade de você deixar áreas mais avantajadas, né? De forma que um personagem realista a gente não teria essa liberdade de fazer. Eu gosto bastante do personagem cartoon, que ele deixa você com uma liberdade muito grande de criação. Desde que você não esteja fazendo um projeto pessoal, aí você tem toda a liberdade de criação. Agora, quando você está seguindo um projeto já que é definido, fica um pouco mais complicado, você tem que trabalhar dentro daquilo que você recebeu para fazer. No caso, um concept, um RAF de um personagem, e daquele RAF, aquele concept em desenho, você vai fazer a modelagem, vai fazer o conceito em modelagem 3D. Aí você tem que seguir na risca aquele personagem, o mais próximo possível daquilo, ser fiel àquilo que foi te apresentado. Agora aqui não, aqui a gente está fazendo um projeto pessoal, então você tem liberdade de acrescentar, tirar, entendeu? Eu gosto bastante de fazer projetos pessoais, principalmente quando você vai fazer um projeto pessoal para o seu portfólio, você tem essa liberdade, né? Então você pega as referências e aí sim você consegue criar um modelo legal de acordo com aquilo que você imagina ser interessante. Então tá aqui, ó, tá vendo? Eu tô marcando, né, com o dummy standard, mas tudo marcação. Realmente na blocagem do personagem eu gosto de deixar bem marcadinho. Eu aprendi assim, então eu gosto de deixar marcadinho, porque eu acho que a blocagem também é uma arte, tá? Então a blocagem é como se fosse um projeto além do projeto final do concept. Então você faz uma blocagem como se fosse realmente o personagem ali e depois como se fosse um outro personagem, o personagem final. Então levar muito a sério é importante na hora da blocagem do personagem, tá? Então a gente vai acrescentando, dando detalhes, dar um smooth, né? Deixar bem sutil. Nessa aula nós vamos fazer essa parte do tórax aqui, do corpo dele, e depois na outra aula a gente faz o braço. Deixa eu aproximar um pouquinho mais o microfone aqui para não ficar baixo para você ouvir com mais qualidade. Então, ó, às vezes eu marco, né, pego o done e faço uma marcação, às vezes não, depende muito da hora que você passa o pincel, o resultado que ele te deu, às vezes você nem precisa. Então a gente está fazendo aqui a parte do tórax e sempre vou ajustando, né? Tô procurando não fazer nenhum ajuste fora da aula gravada, tá? Porque tem esse costume, às vezes eu pego o personagem um pouco antes, faço um pequeno ajuste, depois vou gravar a aula. Isso não é bom, porque atrapalha o aluno. Então eu procuro sempre fazer os ajustes gravando a aula. Beleza, então eu tô aqui dando mais uma mexida na parte de trás, fazer essa marcação.
Beleza. E imagina uma boneca de plástico, mais ou menos. É mais ou menos o conceito daquela boneca de plástico quando você está fazendo a blocagem. Eu vejo assim, para depois você dar o detalhe que você quer. Bacana, a gente está avançando no nosso personagem e eu gostaria de recomendar mais uma vez para você dar uma estudada na anatomia de corpo feminino, de corpo masculino, de animais. Eu não estudei animais ainda, eu estudei masculino e feminino. Anatomia animal eu não estudei ainda, mas tá no meu currículo aí. Tá no meu projeto, né? No futuro, para mim fazer esse estudo. De repente, mais para frente, criar um curso de modelagem de animais, né? Monstros. Então é bacana se estudar anatomia antes de fazer isso. Para cada corpo tem uma anatomia diferente. Feminino é um, masculino é outro, animais outro. E isso vai enriquecendo o seu conhecimento. É importante. É como um músico que tem que estudar música, ele primeiro tem que aprender a partitura, a leitura musical, depois sair tocando bem, né? Não adianta ele só tocar bem e não saber ler uma partitura. Então, é fundamental você, como artista 3D, conhecer muito de anatomia. Pode ser considerado até um estudo meio chato, que eu não acho, que é uma coisa que te enriquece pra caramba. O amor a cada musculatura, né? Se entender a funcionalidade dela, para que você tem ela ali. Isso tudo vai enriquecendo o seu conhecimento. Na hora de você modelar, você consegue fazer personagens mais convincentes, tá ok? Beleza, nós estamos fazendo só a blocagem por enquanto. Você está vendo o cuidado que a gente tem com a blocagem. Não é uma coisa que você faz de qualquer jeito, não dá importância. Realmente é um processo que tem que ser feito cauteloso. Não precisa ser feito tão lento quanto a gente está fazendo. Eu estou fazendo ele mais lento para que você entenda e saiba como fazer. Mas na verdade você pode fazer, com o tempo você vai acelerar esse processo e vai conseguir criar um personagem muito mais rápido. Você vai vendo que cada vez que você vai criando, vai ficando mais rápido. Prática tem que ser feita todo dia, tá? Pelo menos umas 2 a 4 horas de ZBrush por dia, eu recomendo. Diário, todos os dias. Shift aqui no pescoço, porque eu agrupei o pescoço. Eu juntei com o corpo agora, né? Dyna tá ligado. E a gente vai trabalhando aqui. Bom, estou aproveitando os intervalos para falar com você para não deixar ocioso a aula, né? Então, o máximo de informação que eu puder te passar, eu já passo aqui. Depois que a gente fizer toda a blocagem do nosso personagem, o ajuste total, aí nós vamos partir para detalhes do personagem, tá ok? E depois pintura. E depois render. O render realmente dá um final fantástico para o seu personagem. O resultado incrível. Quando o personagem está renderizado é outra coisa. Beleza? Eu vou acrescentar aqui um pouco que está meio estranho aqui embaixo. Vou acrescentar com clay. Vou dar um clay aqui para nivelar essa parte. Tá uma cor ali na perna, depois eu vou corrigir. Beleza, então a gente vai acrescentando o clay aqui, acrescentando volume, e depois eu dou um smooth aqui. Beleza, essa área já está melhorzinha. É só acertar a parte da perna que está com uma pintura ali fora do que era para estar, como se tivesse escorrido a tinta. Mas beleza, você lembra de selecionar a peça, né? Porque às vezes a gente está pintando, passa para outra peça e não consegue pintar. Você precisa selecionar ela. Opa, trocar o pincel aqui. Ops. Deixa eu tirar o adicionar e trocar o pincel para o clay.
Dá uma ajustada aqui. Pintar essa área aqui. Pronto. Só ajustei. Beleza. Então, a gente já tem praticamente o tórax aqui meio que definido. Vou dar uma melhorada nele. E depois, na próxima aula, a gente vai passar para o braço. E depois a cabeça. Aí sim, nós temos a blocagem completa. Pronto para dar detalhes a mais no nosso modelo, né? Até a finalização. Então eu estou tirando o máximo possível de proveito no conteúdo para te entregar e não deixar que isso fique muito longo, né? Fique muito demorado. Não podemos deixar isso de forma muito longa. Um treinamento muito longo fica cansativo, né? Então eu estou fazendo a parte mais importante e que vai te dando luz para você entender que é importante você fazer a blocagem do personagem. Estou dando uma achatada aqui só na parte de trás, ainda só para definição, e aí eu dou um flat aqui, depois mais à frente talvez isso deixa um pouquinho mais achatada a parte de trás, porque ela é realmente mais reta atrás, não é tão não tem uma circunferência tão perfeita, né? Então, e a parte das costas aqui, você vê que eu não dei tanto detalhe ainda, beleza? Eu posso até dar mais detalhes nessa parte na hora que for fazer o conceito final do personagem, aí a gente acrescenta mais detalhes. Até aqui, beleza? A gente está só dar acertado aqui porque tá buscando um pouquinho mais de volume, tá precisando mais volume nessa área, e como é uma área das nádegas, né, então ela tem que estar bem definidinha, mesmo que você vai usar uma roupa aqui, um vestido, alguma coisa, você tem que se preocupar com esses detalhes, tá? O personagem tem que estar bem definido, a perna tem que estar acertada, tá vendo? Então uma ponta estranha aqui, ó. Por isso que é bom você olhar ele de todos os ângulos, né? Porque aí você tem a visão desses pontos que você não vê se você não rodar o personagem de cima, por baixo, dos lados. Tem que rodar o personagem em todos os ângulos e buscar deixar acertadinho. Ó, tá vendo? Agora sim ficou mais alinhado. Ele tem que acompanhar a curvatura do personagem, né? Então não pode estar quebrando a curvatura. Ainda na perna ali vou dar um ajuste depois, tá? E vai ajustando com o pincel Move ainda, que eu estou ampliando ele um pouquinho. Só para fazer um pequeno acerto aqui de volume. Se eu não selecionar aqui não vai dar, né? Aqui. Aí sim, aí, um pouquinho de acerto aqui, vou puxar um pouquinho essa parte do tórax aqui para frente. Então a gente vai acertando, tá? A proporção do personagem está legal. Ó, a parte da nádega aqui, com o pincel Move. Beleza, trazer um pouquinho essa parte aqui para frente. E ajustando, né? Beleza. Então depois você guarda o seu salva a sua base mesh separada, salva também a blocagem separada em arquivo separado. A base mesh você pode, depois que ela está pronta, utilizar em outros personagens que você for criar. Então você não precisa fazer o processo novamente. Você já tem uma malha básica, então daquela malha você faz outros personagens. Então você pode guardar, por exemplo, mão separada, né, perna separada. Você pode deixar tudo separadinho e usar em outros modelos. Isso acelera o processo de produção. Estou acertando, olhando as linhas, sempre acompanhando o volume das linhas, né? Ó, a gente vai acertando, buscando dar uma refinada mesmo na blocagem
do concept. Beleza? E daí, com carinho, você vai ajustando até você sentir que realmente tá legal. Não estando legal uma área, você pode até passar o smooth, apagar tudo, recomeçar novamente. Mas não deixa passar batido. Corrija onde você acha que não tá bom. Estou dando aqui um detalhe a mais. Pincel clay. Buscando um pouquinho de volume nessa área aqui, ó. Nessa musculatura. Às vezes eu utilizo o clay para dar volume, às vezes o inflate. Então, depende da área, você consegue o mesmo efeito com pincéis diferentes. Tem artistas que eu já vi trabalhar apenas com clay build-up e outros trabalham só com clay mesmo. Eu vou marcar aqui, ó, tô marcando. Não é uma linha que eu vou deixar, posso deixar ela na blocagem do personagem, mas na hora que for trabalhar o personagem essas linhas somem, tá? Mas a blocagem eu gosto de deixar tudo marcadinho. Como a gente está fazendo aqui, deixando tudo marcadinho. Então, não é difícil, né? Você vê que assim, ó, tô puxando um pouquinho mais para frente para dar mais volume nessa área. Como eu falei para você, o Cartoon deixa a gente explorar esses detalhes, né? A parte de trás um pouquinho mais reta, a parte da frente mais saliente. Beleza. Acertar um pouquinho essa área aqui com o pincel Move. Eu vou mexendo aqui, ó, trazendo um pouquinho mais para dentro. Depois eu dou um smooth, né? Para deixar ela bem mais buscando o V na parte da frente. Seleciono a perna também, posso mexer aqui, ó, para deixar mais interessante. Tá vendo? Já deixa mais alinhadinho. E aí a gente vai seguindo. Então, o Dummy Standard ajuda a gente a marcar bastante. Eu gosto de marcar com Dummy Standard. Com o pincel Standard eu não me dou bem. Mas com o Dummy Standard eu consigo fazer umas marcações interessantes. Então eu uso bastante ele. Eu coloquei no atalho, mas os pincéis que eu mais utilizo. Embora tenha uns 2, 3 pincéis que eu não coloquei ainda. Preciso colocar o atalho deles porque eu também utilizo. O inflate, por exemplo, eu uso bastante e não tenho o atalho dele ainda. E às vezes a gente formata a máquina, às vezes desinstala, o software instala de novo e acaba que você perde onde você salvou a tecla de atalho, entendeu? Estou marcando aqui com o Dummy Standard essa área. Apenas toda a marcação, né? Marcação com a adição, geralmente eu marco a parte mais saliente. Subtração, a parte que é menos saliente. Dando shift aqui, dá uma marcação melhor. Menos intensidade. E aí, marco aqui. Beleza? E tiro aqui. Show. Aí sim, né? Então a gente tá fazendo uma blocagem legal. Espero que você esteja gostando dessa blocagem, né? Pratica, se não conseguir um bom resultado, volta de novo, faz de novo do começo, até que o resultado fique interessante. Isso é prática, não é a primeira vez. Se você está pegando a primeira vez, não é a primeira vez que costuma sair. Se conseguir, parabéns. Aí, estou marcando com Dummy Standard, tá vendo? Só marcação. E é para isso que serve aqui o nosso
modelo blocado, que é justamente para a gente fazer as marcações daquilo que a gente vai querer no nosso concept final. Tá, beleza. Já estamos quase acabando essa aula, tá ok? Estou dando marcação aqui para dar um realce aqui de profundidade. Vou me sentir. Não vou definir aqui a parte do abdômen, né? Apenas marcando a área. Beleza? Depois eu dou um smooth nessa área também toda, para me ir sentindo. Então você tem a liberdade de ficar brincando com o personagem, né? E isso é bom porque você vai cada vez mais, acaba que sendo um estudo para você, né? Fazendo isso, estudando as áreas, e depois sim você pega bastante habilidade para ir direto já naquilo que você quer. Então faça marcação, aprenda a usar de fazer marcação nas áreas que tem musculatura mais saliente, onde tem profundidade você marca com subtração, e isso vai te ajudando você a definir essas áreas, deixar mais guardado no seu cérebro, e quando você vai modelar, você quase nem precisa usar uma referência de anatomia para fazer isso, que já fica grudado no seu cérebro. Então, treinamento, tá? Não conseguiu, volta novamente, pratica até você conseguir o resultado. Eu espero que você tenha gostado dessa aula até aqui, e vamos fazer o braço na próxima aula, e eu te vejo lá. Sucesso, salva o seu projeto. Até lá!